EPI super aconchegante. Sinto aqui como uma família. Se eu, às vezes, estou triste, chateada com alguma coisa, eu desço, venho conversar com alguém aqui, eu volto outra pessoa. Chego na varanda, olho pra cá, vejo que você não tá sozinha, não né? Tô sozinha, não tô sozinha. A gente não fica sozinha. De jeito nenhum. Então não tem medo, sabe? Na verdade, eu sempre tive vontade de morar aqui. Todas as vezes que eu passava aqui no Antônio Carlos, eu sempre olhava pra cá, um dia eu vou morar aí. Pelo fato de eu ser cadeirante também, tudo bem mais próximo. Pego o ônibus aqui na porta, 5 minutos já está no centro. De certa forma, isso acaba facilitando e muito a vida da gente que depende do transporte público. Se nós somos nascidos aqui, a gente tem amor por isso aqui, porque isso aqui é uma cidade interior, sabe? A gente fica até um pouco emocionado. É uma cidade interior, por quê? Tem senhoras aqui que me conheceram desde pequenininho, né? Eu tô casado hoje aqui e tenho uma filha de 7 anos. A minha filha é a 4ª geração da minha família. Meu avô veio pra cá, o EPI não estava nem terminado de construir ainda. Foi um dos primeiros moradores aqui do conjunto. Não o primeiro, mas um dos primeiros. Então a gente tem um amor muito grande, porque a gente conhece todo mundo, é um bairro diferente dos outros, né? O EPI ele foi construído aí no período de 1944 a 1951, né, e tendo a sua inauguração celebrada em 1º de maio de 1948. Acho que é uma data muito significativa, né, uma vez que o conjunto ele nasce dos esforços do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, né, que durante a década de 40 tiveram uma ação muito forte na produção de habitações, não apenas de toda a assistência que se dava aos trabalhadores, mas também passou a incumbir-se, né, desse papel de produção de habitação para esses trabalhadores. Vim para cá com 2 anos de idade. Na época, todos os industriários tiveram chance de comprar os apartamentos aqui dessa forma. Nem era comprar, era pagar uma certa quantia, mas no início eles pagavam muito pouquinho e não eram donos do apartamento. Quando nós viemos, tinham acho que 2 prédios ou 4 só. Os outros estavam sendo construídos ainda. No início aqui era tudo vazio, né, aqui no meio e tal, e depois, com o passar do tempo, onde é a igreja São Cristóvão, passou a ser um parquinho infantil. Eu já peguei aqui, quando eu lembro, tinham 2 quadras, né, viradas ao contrário, e um campão. E já existia a igreja, o Honorina. Até hoje o grande problema que nós temos com relação ao déficit habitacional é você reduzir os custos, né, e garantir a qualidade. Buscava-se inovações tipológicas, ou seja, as formas, a maneira de construir também era baseada em inovações. Então é importante observar que essa inovação também urbanística, esse conjunto ele estava trazendo, né? Ou seja, ao invés de casas com lotes, nós estamos falando aqui de um conjunto que se instala em áreas públicas, né? Ele não tem o lote, digamos assim. Então isso era uma novidade muito grande para aquela época. Esses jogos de volumes retos e curvos que dão esse ar também modernizante dessa arquitetura. São 928 apartamentos, 5.400 moradores. É uma cidade a 10 minutos do centro de Belo Horizonte. A gente até brinca que Belo Horizonte está no entorno do grande EPI. 80% dos moradores se conhecem. Nós temos aqui padaria, supermercado, boteco, uma área verde maravilhosa no centro de cidade. Então, em 22 de agosto de 2007, o conjunto EPI foi tombado municipalmente como patrimônio cultural de Belo Horizonte. O que quer dizer ser tombado? Quer dizer que ele é reconhecido agora oficialmente como um patrimônio cultural, né? Dessa maneira, ele pode, inclusive, né, participar de programas voltados para a preservação do patrimônio, né? Só que a gente depende mais do poder público. Infelizmente, o poder público não ajuda muito. A gente tem que praticamente mendigar na porta do poder público para poder conseguir as coisas do conjunto EPI. A gente está com uma insegurança muito grande, nós temos uma Cracolândia do nosso lado, o poder público não faz nada para nos ajudar. O mato, uma parte está alta, outra está baixa, porque nós da associação juntamos com alguns moradores, contratamos eles para fazer a capina para a gente aqui por causa da questão da dengue. Nós sabemos o desafio
de se preservar o patrimônio cultural, principalmente o patrimônio dessa natureza, com alto volume aqui de moradores e de unidades e de blocos. O EPI é um patrimônio histórico órfão de Belo Horizonte. A gente não tem pai nem mãe. E os moradores ficam à mercê disso, por várias mazelas. A gente sabe que as necessidades de segurança também, elas estão aí para todos, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que alguns moradores já fecharam as varandas, né, com janelas, porque anteriormente a gente tinha esse desenho das varandas que caracterizava a arquitetura do IAPI. Esse fechamento ele é anterior ao tombamento. Isso é importante frisar, né? Eu tô com 61 anos, eu troquei essa janela, eu tinha 30 e poucos anos. Foram deixando, aí chegou uma proporção, aí não sei por que o patrimônio histórico até hoje não decidiu. E tem gente que quer trocar janela, não pode trocar porque são ameaçados pelo patrimônio, que se trocar o prédio é multado. Ameaça entre aspas, né? Vamos falar aqui, a partir do momento que você recebe um comunicado para ir numa delegacia, dar satisfação por que você trocou sua janela, eu acho que isso é uma ameaça, não é, Lalana? Não. O EPI foi tombado sem uma definição das grades das janelas do EPI. Hoje os moradores estão proibidos de trocar janelas, porque o patrimônio não fez o papel dele, que o tombamento foi feito errado, e não se define, dá uma definição de qual janela pode colocar. E sujeita a multa. Nós estamos hoje respondendo ao Ministério Público e numa ação civil sobre a janela, um erro do patrimônio histórico. Talvez fosse interessante, né, pensar numa padronização que talvez ajudaria a reforçar ainda mais as características arquitetônicas, porque essa falta de padronização, infelizmente, ela também não ajuda na leitura do objeto arquitetônico, né? Então acho que seria uma ação muito importante do patrimônio, né, pensar junto com essa comunidade, achar um caminho e recursos necessários para que as intervenções envolvendo as janelas, por exemplo, elas possam ser feitas. Mas não só as janelas e todas aquelas também que são necessárias, né? Seja a própria manutenção das fachadas, seja a necessidade de adaptação para as normas atuais de corpo de bombeiros, de acessibilidade, né, que devem ser observadas. Vim para o API por causa de uma quadra que tem aqui dentro de basquete. Eu já saía da minha casa e vim aqui jogar sempre. E nisso Deus abençoou, pintou a oportunidade de a gente comprar esse apartamento que a gente mora hoje. O API tem uma história muito linda, mas tem que ter uma evolução. A gente não pode esquecer do passado, mas temos também que evoluir, principalmente para as pessoas com deficiência, que a acessibilidade é muito reduzida aqui ainda. A minha dificuldade maior realmente é a saída do conjunto. Eles falam que não podem assaltar porque é tombado por patrimônio histórico. Mas e aí, eu preciso morar, né? Eu comprei o apartamento. Então, hoje a minha maior dificuldade é justamente lá fora. E a rampa, que hoje, apesar de estar pronta e eu usar ela para entrar e sair, é a minha entrada e saída principal do apartamento exclusivamente, eu estou encontrando algumas dificuldades, porque algumas pessoas realmente estão implicando com a rampa. E isso me dói muito, né? Porque mexe com a minha deficiência, mexe com o meu pessoal, com o meu íntimo. Gente, há 77 anos atrás, as pessoas não pensavam no cadeirante, não pensavam no idoso, construíram, fizeram a ponte exatamente para quem quiser, quem mora lá em cima, ter o acesso, que já está acostumado a subir e descer a escada, né? Seria o ideal se tivesse um elevador, seria, né? Apesar de que eu acho que é muito bom para a saúde você subir e descer. O povo não paga academia para fazer ginástica na escada? Vamos fazer aqui, ó, de graça. A acessibilidade lá de trás, a falsa acessibilidade, é realmente impossível de usá-la. Por isso até que eu tive que construir a rampa. Se eu chegar lá agora, estiver sozinha, impossível de eu descer. Ou subir, impossível, né? Eu costumo dizer que às vezes não é a cadeira da gente que nos limita, e sim a falta mesmo de acessibilidade. Antigamente, essas entradas aqui, ó, isso não podia.
Era tudo fechado, era muro, então você tinha que sair só por dentro do prédio. Mas isso não vai impedir da gente ser feliz, não. A gente vai continuar aqui e espero que o patrimônio venha dar uma resposta para isso. A gente já tem uma série de leis, por exemplo, que tratam da questão da acessibilidade, que tem que ser seguidas, né? Então a gente tem um desafio de pensar junto com a comunidade aqui, né, como fazer essa atualização, né? Como permitir que a gente respeite a lei, né, e ao mesmo tempo respeite as diretrizes de preservação. A minha mobilidade aqui, em casa eu fico mais de cadeira, porque a prótese que eu ganho aqui, ela me cansa muito, entendeu? Então em casa eu fico de cadeira. Quando eu preciso sair, ir no mercado, ir até o centro, eu venho e coloco a prótese. Eu tive a polio aos 4 meses e meio de vida. E assim, desde então é uma vida, hoje eu tô com 49 anos, então assim, é uma vida em cima mesmo de uma cadeira de rodas. Se você junta hoje 10 pessoas com deficiência, nenhuma deficiência é igual a outra. Então cadê o padrão que não se encaixa dentro da deficiência da pessoa? Eu acho que as pessoas têm que pensar isso, tem que ter empatia pelo próximo, que aqui no conjunto infelizmente não tem. A gente, como diz a Adriana, só vai sair daqui para ir pro cemitério, que é o lugar de todo mundo um dia vai para lá. Não tem isso, né, que ninguém fica para semente. Nós sabemos que o patrimônio ele precisa de atender as necessidades atuais, porque esse é um dos princípios da preservação, né? Não adianta preservar um patrimônio que está congelado num passado. A ideia de patrimônio é exatamente a ideia de herança, a ideia de receber algo do passado. Então a gente vai receber algo que foi feito numa outra época, com outras demandas, com outras cabeças, outras ideias. Então essa necessidade de atualização é uma realidade, né? Não há impedimento que se faça isso. A grande questão é o como fazer, né? Tudo vai depender do tipo de patrimônio e do tipo de intervenção que a gente precisa fazer. No caso de um conjunto habitacional, a gente espera que se encontre uma solução adequada, porque afinal de contas a finalidade aqui é moradia, né? E nós não queremos um conjunto vazio para as pessoas conhecerem, nós queremos um conjunto vivo, com gente morando, né? Com perfis diferentes, inclusive respeitando até mesmo o perfil que me parece que historicamente a gente percebe aqui no IAPI, que é um perfil de uma população idosa, né? E que tem inclusive uma longa data já de permanência, está aqui há muitos anos. Então, para que a gente garanta a permanência dessas pessoas que estão num lugar super bem localizado em Belo Horizonte, a gente precisa também de trabalhar com a devida modernização do patrimônio. Então, a gente precisa de achar esse caminho, né? Esse equilíbrio entre as necessidades atuais e as características do patrimônio que a gente quer preservar.